Sandra, minha amiga, muito prazer em falar contigo novamente. Que felicidade com trazendo um novo filme da sua filmografia que vai chegar ao grande público muito em breve. Serei bem breve nas minhas perguntas e obrigado por nos receber, tá certo? Prazer. Vamos Feliz lá. de estar aqui. Primeira pergunta, Sandra. O título No Céu da Pátria nesse instante, ele carrega uma força poética, mas também ele traz um peso político e extremamente histórico. Em que momento do processo você percebeu que essa frase, ela traduzia exatamente a essência desse filme? Você poderia compartilhar, por favor? Então, foram algumas razões, assim. Primeiro, é uma frase do hino nacional, né? E o hino nacional, assim como outros símbolos nacionais, foi completamente capturado, né, pela extrema-direita. Então, tudo isso virou só dessas pessoas, né? E ao mesmo tempo, quando eu fiz o filme, eu pensava muito assim: o Brasil está tão dividido, está tão polarizado, tem tanta raiva, tem tanta incompreensão, tanta desinformação, que parece que sumiu o terreno comum, assim. O que a gente tem em comum, né? Que é o que faz um país, né? Porque senão a gente é só um monte de gente que por acaso nasceu naquele mesmo lugar, mas não está dividindo um terreno comum. E aí eu comecei a pensar, todos estamos sob esse céu, né? Isso é alguma coisa que temos em comum. E finalmente tem o negócio do instante, porque quando eu comecei o filme, uma coisa que eu sentia muito é que parecia que só existia o presente, sabe? Era impossível você prever o futuro, mesmo o próximo. O passado, a gente estava todo mundo tão zonzo que você não lembrava o que tinha acontecido semana passada, porque tinha uma notícia tão absurda hoje que você já até esquecia a notícia absurda da semana passada e da semana anterior. Então, é como se você não conseguisse criar um fio coerente do que estava acontecendo. Então era uma sequência de instantes. Aí eu pensei, eu vou fazer um filme que vai colocar lado a lado uma série de instantes. Aí no céu da pátria nesse instante. E agora eu trago um trocadilho aqui. Eu não sei se é muito complexo ou não. Se tivesse que escolher um único instante para representar o Brasil atual no céu da pátria, qual seria e por quê? Mas você diz que instantes do filme Em, ou em em geral? relação em relação em geral, vamos se dizer assim, traçando um paralelo com o título do filme. Não, assim, eu acho que tem um instante que é muito forte, mais forte do que tudo, né? E que ecoa em tudo, inclusive no que está acontecendo agora, nesse momento, nas notícias, em Brasília e tal, que é o 8 de janeiro, Uhum, né? O 8 de perfeito. janeiro colocou, deu forma, materializou todos aqueles medos, né? A gente passou assim, 2022, o ano inteiro pensando assim, será que vai ter golpe? Será que Sim, vai ter a eleição, né? sim. E o 8 de janeiro deu imagem, deu som, deu concretude para todo esse medo, né? E estamos aí presos nesse evento, agora querem anistia, ou seja, é um instante muito forte, né, de tudo isso que a gente está falando. Que se perdura até hoje. Você- como você É, mesmo colocou em observação, como a gente vai imaginar o futuro? A gente não sabia como seria. Então eram várias incógnitas. Muito é. bom. Sandra, você, você escolheu um formato que eu achei muito interessante e curioso, porque você já falou em outras entrevistas e eu trouxe aqui para uma das nossas perguntas, que é o formato de documentário de observação, que exige tempo, escuta e paciência para deixar os fatos se revelarem. E como você mesmo mencionou, por uma sucessão de acontecimentos. Então, eu queria saber de você qual foi o maior desafio de não interferir mesmo diante desses diversos acontecimentos tão impactantes, e a escolha dos mesmos para você montar, que eu acho que foi um desafio muito grande
montar esse documentário e é muito bem feito essa parte de montagem. Então você poderia sintetizar, por favor, como é que foi esse processo? É, a montagem foi muito complexa, né? E com muitas escolhas, muito trabalhoso tudo. Mas peraí, desculpa, como é que. O que que você É, perguntou? você, então, eu perguntei sobre a questão de montagem mesmo, de escolhas. Escolhas. Você falou por uma sucessão de situações, de acontecimentos, e eu acredito que tudo ia acontecendo, e aí depois você sintetizou isso para fazer a montagem. Eu quero saber como foi o processo dessa construção para fazer Tá, de fato o documentário que você vai lançar para a gente, tá, entendeu? desculpa. Não, sem problema, Sandra. Tranquilo. Mas olha só, o, eu gosto de. Esse documentário, você falou um documentário de observação. Eu gosto de filmes que você começa o filme com muitas perguntas, assim, poucas certezas, sabe? Você não sabe quando você está começando o filme, nem se aquilo vai dar num filme, nem se realmente vai ter filme, entendeu? Era assim, a gente não sabia o que ia acontecer. A única coisa que eu sabia é que acontecesse o que acontecesse, ia ser importante, ia ser decisivo. Então, isso é que é o motivo de fazer um filme. Mas o filme não é um negócio que vai confirmar uma tese que você já tem, que vai ilustrar uma coisa que você já sabe. Então, o jeito que eu entro no filme é com muitas perguntas. Isso também que me leva a dar o espaço maior, o mais importante, aos personagens, assim. Eu não quero aparecer mais do que eles, entendeu? Eu também não quero fazer um filme que eu vou ficar o filme inteiro discutindo com personagens que eu não concordo, porque também eu sou a diretora, eu tenho muito poder. Então eu não posso abusar desse poder. E aí, essas coisas que sempre foram me guiando, entendeu? Eu realmente, por exemplo, falo pouco no filme, resolvi falar no filme só na hora que eu achava que era impossível não falar. E aí eu acho que isso tem mais peso, porque não adianta você ficar falando, 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 entendeu? As escolhas têm que ser bem assim, precisas. E, e eu também acredito que as imagens, o encadeamento das cenas, isso tudo conta muito, diz muito. Muita coisa ali é carregada de sentido. Eu acho mais legal você convidar o espectador a ver, ouvir aquilo e se posicionar, pensar e se posicionar, do que dar tudo numa bandeja mastigadinha, dizendo assim: olha, o que você tem que pensar é isso, sabe? Se Eu acho aquilo instigar, né? muito carregado, muito forte, exatamente. Então, o filme convidar ao debate, à reflexão, e ao mesmo tempo ele é um filme de personagem, né? Então você avança com aquelas pessoas, você vai sentindo o que elas sentem, né? Você vai tendo medo com elas, esperança com elas, você vai lembrando o que que você viveu naqueles momentos. E tudo E isso. essa é exatamente, desculpa interromper, é exatamente o meu ensejo para a próxima pergunta sobre os personagens, que são muito ricos nesse documentário, que seu foco foi dar voz a pessoas que normalmente ficam de fora do centro das atenções, voluntários, trabalhadores das eleições, cidadãos comuns. Eu queria saber como é que foi esse processo de curadoria. Foi algo orgânico, natural, ou você já foi proposital em escolher esses tipos de personagens para compor o seu documentário, Sandra? Eu queria esse perfil de personagem, assim, o cidadão comum, a pessoa que está trabalhando para fazer aquilo acontecer, que está ao lado, no fundo, ninguém está prestando atenção nessa pessoa, entendeu? Eu acho esse tipo de personagem me interessa muito, sempre me interessou. Em outros trabalhos, outros filmes que eu fiz também é assim. Eu acho que é um lugar muito rico, um olhar rico, porque você está vendo as coisas por dentro e ao mesmo tempo ninguém está te olhando. E na política, por exemplo, se você vai filmar um político, é infilmável, porque é a pessoa que está tão
preocupada com a sua imagem, está o tempo todo se ouvindo falar, se vendo fazer, está numa performance, então não dá, não tem como filmar aquilo. Essas pessoas não. E eu também queria falar da política, não é a grande política nos centros de poder, eu queria falar da política assim, no dia a dia, dentro de casa, nas famílias, sabe? Porque eu acho que isso é que tomou conta do Brasil. Tem gente, muita gente vem falar comigo assim: nossa, eu vi o meu pai, eu vi a minha tia, eu sei bem o que é isso, eu vivo isso. Então, essa incomunicabilidade e tal, eu queria falar disso no nível de todo mundo, assim, e não nos grandes corredores do poder. Muito bom. E depois de tantos festivais internacionais que esse filme passou e agora chegando ao grande público, eu queria que você compartilhasse qual é o sentimento que você espera provocar, instigar, como você mencionou anteriormente, nas pessoas ao saírem da sessão, discutirem, falar sobre essa produção. O que é que você tem de expectativa em relação a isso? Olha, eu já estou vendo, né, agora que estão tendo, começando a ter as pré-estreias, eu estou indo a sessões, a debates, e mesmo ao longo do ano, nos festivais, eu estou vendo que as pessoas ficam muito mobilizadas com o filme, sabe? Eu acho que esse momento também é particularmente oportuno, né? Porque o assunto está muito quente, a gente está vivendo isso tudo de novo, e a gente está a ponto de ter uma nova eleição. Então, eu vejo que o filme está mexendo muito com as pessoas, os debates estão sendo incríveis. Eu acho que se o filme pode ser essa ferramenta de debate, de reflexão, já é uma coisa maravilhosa. E as pessoas reparam que tem assim uma genuína vontade de ouvir o outro lado, né? Mesmo que seja difícil. E, e também acho que isso é bom, porque é um exercício que a gente vai ter que fazer cada vez mais, né? Não estou vendo outro caminho. E eu acredito muito, Sandra, que o seu documentário ele tem uma proposta muito interessante, porque ele não fica naquela questão maçante, sabe? Naquela questão complexa, extremamente filosófica, que indaga. Não, você vai muito para um lugar comum, onde muitas pessoas que pararem para poder ver, vai se interessar por aquele tema e vai querer falar e vai querer descobrir mais. Então, eu tiro isso como um exemplo, como a minha pessoa. Eu mostrei à minha mãe o trailer do seu filme e ela, nossa, meu filho, eu quero assistir esse filme. Fiquei interessado. Então, acho que muito nesse caminho de não tornar uma coisa enrijecida, bruta. Ele é natural. Então, Acessível, naturalmente, né? Qualquer isso é pessoa pode acessível. se interessar. Exatamente, eu trouxe esse ponto de visão. Eu queria que você compartilhasse se você concorda ou não com isso, com esse pensamento que eu trouxe aqui. Eu também penso assim, né? Tomara que isso aconteça. Eu conto com você, hein, Luan, para fazer Pode bastante deixar, Sandra. programa. E minha última perguntinha, pessoalmente, o que você aprendeu sobre o nosso Brasil fazendo esse filme e sobre você mesma? Você poderia traçar um paralelo, se é possível traçar esse paralelo por fazer essa produção acontecer? O que é que mudou em Sandra? O que é que você aprendeu sobre o nosso Brasil? Olha, nossa, que pergunta, hein? É, o, sobre o Brasil, tem um negócio que a gente vê nesse filme que eu acho muito comovente, assim, do Brasil, que é um Brasil que me emociona, que eu admiro, que me enche de esperança, que são essas pessoas que estão trabalhando para, por exemplo, fazer uma eleição acontecer, entendeu? Tem muitos voluntários, a pessoa está ali, e nesse caso, assim, morrendo de medo, né, sob ameaça, mas acredita que aquilo ali tem que acontecer porque é para o bem de todo mundo. A democracia é o bem de todo mundo, né? Então, esse Brasil que a gente vê no filme é um Brasil que eu adoro, que eu tenho a maior felicidade, que eu tenho o maior orgulho de pertencer a esse Brasil. Aí tem um outro Brasil que é cheio de ódio, com muita desinformação,
Mas eu olho para isso e penso assim, pô, essas pessoas já não foram assim. O que que aconteceu, entendeu? Como é que elas foram parar nesse lugar? Essa é a pergunta que eu me faço. E aí, eu aprendi muita coisa fazendo esse filme, né? Em relação a essa pergunta, tentando entender isso. Então, cada filme assim, eu aprendo demais. Muito, sofro, fico feliz, tem todas as Sim, emoções possíveis, mas aprendo. E nesse filme eu aprendi muito sobre também como funcionam as eleições. Eu fiz até curso no TSE para entender. E acho que quando você caramba. vê o filme, você aprende um monte de coisa que você não Sim. sabia, né? Sobre as eleições. Você vê que aquilo ali não é uma questão de opinião, Uhum. se tem fraude, se funciona. Não, é muito sólido. Você vê aquele processo todo, é um patrimônio que a gente tem no Brasil. Sim. E você se supera cada vez mais. Aí eu fico ansioso querendo saber os próximos episódios das histórias que você vai nos presentear, Sandra. Muito Veremos. obrigado mais uma vez. E para a gente finalizar esse bate-papo que passou voando, eu quero deixar você a missão de convidar a galera do Arte Cult e Cinema e Companhia a verem o filme nos cinemas. Muito importante ver na primeira semana. Então, fica à vontade que esse recorte vai para as redes sociais bem bonito, para a gente convidar a galera para ver o filme, tá bom? Oi, pessoal do Arte Cult e do Cinema e Companhia. Eu sou a Sandra Kogut, eu sou diretora do filme No Céu da Pátria nesse instante. Eu quero convidar vocês para vir ver o filme na sala de cinema a partir do dia 14 de agosto. Tem que ir nos primeiros dias para o filme seguir programado. E é um filme que realmente vale a pena ver no cinema, porque é muito legal ver com mais gente. A sala toda reage. É um filme que acompanha as eleições de 2022 e vai até o 8 de janeiro. Então, tomara que vocês possam ir, eu espero vocês lá. Sandra, muito obrigado por nos receber. Desejo muito sucesso a você, ao nosso Cinema Nacional, ao seu documentário. E para o que você precisar, pode contar conosco, tá bom? Tudo de bom. Obrigada, obrigada a você. Obrigado, Sandra.